Vamos ficar de pé em nome de Jesus, queridos, vamos à palavra de Deus. Toda a reverência é para ela, tá, queridos? Não para mim, nem para você, mas é para o Rei e para a sua palavra. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 33. Pegue sua Bíblia, por gentileza. Marcos 9, 33. Hoje, segunda parte dessa mensagem que termina hoje aqui, em nome de Jesus. Ela tem duas partes. Pode botar o tema para mim, querida, por gentileza. Vamos lá? O tema é isso aqui, falando de valores absolutos do Reino de Deus, parte 2. Bom, fale comigo aqui o tema, esquece a parte 2, que você já sabe que é parte 2. Vamos lá, vai. O tema é o seguinte, ó, falando de... Jesus, ele quando começa a ensinar e pregar, ele vai ensinar uma série de valores. Nós vamos ver alguns aqui, não estão todos aqui, mas alguns muito importantes para o nosso entendimento essa noite. Marcos 9, 33 diz o seguinte: chegaram então a Cafarnaum. Ele estava em viagem, ao mesmo tempo que viajava, pregava e ensinava. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos sobre o que vocês estavam discutindo no caminho, né? Havia um bate-boca entre eles, tá? Passa para mim, por favor. Mas eles o quê? Por quê? Vamos lá, de novo, vai, de novo, ó. Mas eles se... Por quê? Vamos lá, 35, vai. E Jesus... Se alguém... Continua aí, vamos lá, vai. Trazendo... Quem recebe a mim, e quem receber a mim, mais aquele. 38, vamos lá, preciso de vocês, ó. João, mestre. Continua. Não o proíbam, porque... E logo a seguir... Continua comigo, vai. Pois... E ele continua, vamos lá, vai. Pois aquele... Porque vocês... Em verdade lhes digo que... 42, preciso de vocês, ó. E se alguém que crê em mim seria melhor fosse pendurado ao seu pescoço e fosse... Continua, vai. E... Corte. Pois é melhor você entrar aleijado na vida... para o fogo. Essas palavras são de quem mesmo? Me ajuda aí, refresca minha memória. Vamos lá, vai, é de quem? Guarde isso, tá? É importante, guarde isso. Onde não lhes morre o quê? O verme. Continua comigo, vai. E... Vamos lá então, onde não lhe morre o verme. Continua comigo aí, vamos lá, vai. E... Espera aí, deu uma embolada, gente. Vamos juntos, de novo, embolou. Vamos, solta a voz e vamos juntos, vamos lá, vai. E se um dos seus olhos... Arranque-o, pois com um olho só do que 4:8, me ajuda aí no 4:8, ó. Onde 49, vamos lá, porque 50 a gente para, vamos lá, vai. O sal é bom,
Mas se o sal, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos. Vamos orar um minuto, por gentileza. Senhor Deus, essa é a tua palavra. Queremos consagrar ao Senhor nossos olhos, nossa mente, nosso coração. Essa não é uma palavra qualquer, é a palavra de Deus, saída da boca do próprio Senhor Jesus. Então, nos dê graça e entendimento e fala conosco, nos ajuda a entender e compreender essas palavras, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga, chegue a mão sobre alguém, diga, irmão, seja abençoado pela palavra de Deus, amém? Sente-se, por gentileza, sejam bem-vindos, sejam abençoados pela palavra, você que está aqui, você que está em casa, é uma honra poder saber se estou sendo recebido aí na sua casa e poder abençoar vocês. Bom, o Evangelho de Marcos, queridos, ele nos dá algumas lições e diretrizes sobre aquilo que nós vamos chamar de verdades ou pilares da ética da palavra de Deus. Verdades absolutas, valores absolutos, princípios que o Senhor vai nos dar através da sua palavra, princípios dentro da palavra de Deus. O tema, volta lá, Júlia, por favor, para mim o tema, vamos lá, falando de valores absolutos do reino de Deus. Se tem uma coisa que nós precisamos nesse mundo é de valores absolutos. Por que o mundo hoje está vivendo nesse jeito, uma bagunça, parece ser sem diretriz e sem lei? Simplesmente porque os homens não vivem mais os absolutos, eles vivem o relativismo, tudo é relativo, a gente faz se quiser, talvez ele contesta, não, porque pode ser assim, pode ser assim. Amados, existem valores absolutos, a palavra de Deus também os tem, nós já tínhamos visto alguns, vamos ver outros para encerrar essa segunda parte hoje. Vou refrescar sua memória para a gente poder caminhar junto, porque alguns de vocês não estavam aqui na semana passada, e nós começamos a ver alguns valores absolutos nessas passagens que Jesus está ensinando os seus discípulos. Aprender nunca é demais, você sabia disso? Fale comigo assim, aprender nunca é demais. Aprender. O primeiro valor que a gente tinha tratado é esse daqui, tá? Vamos dar uma passadinha rápida, vai. No reino de Deus não há espaço para o amor à preeminência. Preeminência, que segundo o dicionário, é alguém ou algo que ocupa um lugar privilegiado, ocupa lugar de destaque acima das demais pessoas. Jesus vai ensinar para eles que no reino de Deus nós não temos que ficar buscando destaque. A obra que fazemos não é para os homens, é para o rei. Diga amém, querido. Jesus está incutindo isso no coraçãozinho deles. Bota lá. Tinha uma discussão entre eles, Marcos 9, 3. Eles estavam discutindo o quê? Já vinham um certo tempo andando com Jesus e recebendo os seus ensinamentos. 9:33. Vamos lá? Repare, mesmo sendo ensinados pelo próprio Senhor, eles estavam ali numa discussão tola. Olha isso aqui. Chegaram então a Cafarnaum, estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos sobre o que vocês estavam discutindo no caminho. Olha, queridos, ele pergunta para provocá-los. Se é o próprio Deus falando, ele já não sabia o que estava acontecendo, sim ou não? Mas ele quer que eles falem. E eles dizem. Olha o 34. Vocês me abençoam com a sua voz? Vamos lá, vai. Mas eles o quê? Mas Jesus, ele já sabendo em espírito, ele falou o seguinte, ó, porque no caminho, o quê? Vamos de novo, ficou fraco, vamos lá, vai. Mas eles o quê? Porque no caminho o quê? Não falaram diretamente para ele, mas ele ouviu, ou então, né, sendo Deus, ele imediatamente reconheceu. Eles estavam preocupados quem ia ocupar o primeiro lugar. Fale comigo assim, quem ia ocupar o quê? Na obra de Deus, queridos, não importa o lugar que você ocupa. O importante é que a obra seja realizada. Os primeiros lugares, a honra quem dá é o Senhor. Muitas das vezes a gente confunde as coisas. Você não faz a obra para a Nova Vida, não faz a obra para o pastor Renato, nem para a pastora Bianca, nem para o pastor Alexandre, nem para o líder do plantão que está aqui hoje. Não. Nós fazemos a obra para quem? Para o Rei dos Reis. Diga assim, para o Rei dos Reis. Vamos lá, vai, ó. O nome dele é qual mesmo, hein? É Jesus.
mas nós gostamos de preeminência. E quando não somos reconhecidos, ainda ficamos chateados ainda. Você não precisa, amados, olha para mim, por gentileza. O meu e o seu reconhecimento é o que menos importa. O que importa é que a obra do Senhor seja executada, é que o nome de Jesus seja glorificado. Repare que mesmo sendo ensinados pelo próprio Jesus, eles estão brigando para saber quem é que vai ser o maior, quem vai ser o primeiro, quem vai ser o melhor. Uma vaidade tola. No segundo, nós falamos sobre isso daqui. O estudo foi falado semana passada, tá? Nós estamos só dando uma rememorada. 2, bota para mim. No reino de Deus, ser grande é ser servo. Repare como é que os valores absolutos, né, do reino são diferentes dos valores que o mundo dá. Sua voz me abençoa. Vamos lá, vai, ó. No reino. E aí o que acontece? Jesus, bota Marcos 9:35. Ele vai, ele chama eles, reúne, ele fala o seguinte: e Jesus, assentando-se, chamou os 12 e ele disse o seguinte: se alguém, vocês me ajudam, vamos lá, vai. Se alguém o quê? Será e servo. Nós estamos na obra para servir. Se não formos reconhecidos, nem aplaudidos, nem elogiados, não interessa, que o nome de Jesus seja glorificado. Toque em alguém, diga assim, ó, deixa Deus usar a sua vida, mas diga assim, ó, para a glória de Deus. Eu até usei uma frase no seguinte, que a ideia de grandeza para o mundo é exercer poder sobre os outros. No reino de Deus, é servir os outros. Jesus, sendo o rei, serviu pessoas, lavou os pés dos discípulos, serviu a ceia para eles, e ele era Deus, Deus homem, homem Deus. No terceiro, queridos, né, tudo isso foi falado, tá? Nós estamos só rememorando para você que não estava aqui, para que você possa ter aí, né, uma concepção da sequência certinha. 3, bota para mim, querida, por favor. No reino de Deus, os menores são extremamente importantes. Vocês me ajudam com a sua voz? Vamos lá, vai. No reino... Marcos capítulo 9, verso 36, ele vai dar uma ênfase sobre a questão das crianças. Olha o que ele vai dizer. Trazendo uma criança, tudo isso aqui são verdades absolutas, tá, queridos? É óbvio. O ensinamento das verdades absolutas da Bíblia é enorme. Nós estamos vendo alguns. Trazendo uma criança, você me ajuda com a sua voz, por gentileza? Vamos lá, vai. Trazendo. Não, está fraco. De novo, ó. Trazendo. Colocou-a. E. Próprio Jesus, vamos lá, vai. Me ajuda, passa para mim, vai. Quem? Em meu nome. E quem receber, não é a mim que recebe. É lindo quando uma criança, né, independentemente se ela tem lá, os pequenininhos é mais complicado, né, porque são bebês. Mas a partir dos seus 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, em que ele sai, né, daquela infância, né, e vai para a pré-adolescência, eu já vi criança aceitar Jesus, querido. É a coisa mais linda. Nunca desqualifica uma criança. Eles hoje podem brincar, podem correr na igreja, que às vezes correm, né? Acabou o culto, né? Dispara na igreja, né? Parece pista de corrida, né? Mas eles estão na casa do Senhor. Diga amém, querido. Nunca menospreze uma criança. No meio dessas crianças aqui pode ter um pastor correndo, você sabia disso? Por isso que nós estamos dando toda a estrutura, né? E esse ano vamos ter a igreja da criança aqui no segundo andar, para investir neles. E olha para mim, queridos, criança não é o futuro da igreja. Criança é o presente da igreja. Posso ouvir um amém, senhores e senhoras? Uma vez, né, uma pessoa me procurou e fez um elogio velado aos jovens que se apresentaram em determinada igreja nossa. Eu não sei se era o pessoal do Gerando, o Teu Tempo, estavam todos juntos ali.
E essa pessoa falou, nossa, os jovens daqui são diferentes. Eu falei, querido, isso aqui é um trabalho que veio desde pequeno, porque muitos chegaram pequenos, eles estão crescendo, e a gente conseguiu desenvolver e incutir neles o quê? A imagem de Cristo, ser discípulo, crescer na graça e no conhecimento. Eles hoje têm, né, uma cara, eles têm um molde, eles são preparados. É óbvio que tudo deu certo, porque foi honra e glória do Senhor, diga amém, vamos lá. Eles também fizeram escolhas, mas eu louvo a Deus pela nossa juventude. Quem pode dar graças a Deus aí pela nossa juventude? Vamos lá, vai, ó. Agora vão para o retiro, alguns deles. Queria que todos fossem, ainda não ficassem por aqui. Mas nós entendemos, né? Deixa eu te falar, querido, o meu e os seus filhos são bênção. Quem é papai e mamãe pode dizer isso? Diga assim, meus filhos são uma bênção. Vamos lá, vai, ó. E os filhos que são filhos hoje, amanhã poderão, né, também ser pais, em nome de Jesus. Jesus está dando aqui uma ênfase sobre a questão da criança. Quem recebe uma criança tal como essa, em meu nome, recebe a mim. Não desprezemos as crianças. Eu lembro de Jesus, quando, do momento em que as crianças vêm na sua direção, os discípulos as repelem, Jesus falou o seguinte, opa, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o quê? E ainda falou o seguinte, quem não receber o reino de Deus como uma dessas crianças, não o verá. E ele não está dizendo sobre atitudes infantis, meus irmãos, ele está falando que tem que ter um coração puro, que o Senhor nos dê um coração puro nessa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos agora seguir, né? Porque agora para lá, para frente, era para terminar. Quarta parte, por gentileza, agora com riqueza de detalhes. No reino de Deus não há lugar para a intolerância. Vamos lá, me ajuda, vai. No reino. Vamos lá, vamos usar o texto para servir de base, para a gente desenvolver esse raciocínio. Marcos 9:38. Eu preciso de vocês até o 41, por gentileza. João disse a Jesus, vamos lá, gente, me ajuda, vai. Mestre. Mas nós, por quê? Não nos seguia. Vamos lá, vai, me ajuda, vai. Mas Jesus, não proíbam, por quê? E logo a seguir, amém, eu também quero acreditar piamente nisso, querido, que é impossível, né? Alguém que expulsa um demônio em nome de Jesus, e ao mesmo tempo fala mal dele, né? Que Deus nos ajude. 40, solte sua voz, ó, pois, preciso de vocês agora no 41, vamos lá, vai, pois aquele, em meu nome, porque, em verdade lhes digo que, eu quero profetizar algo na tua vida, a tua recompensa está guardada, naquele grande dia você receberá do Senhor, e nessa terra Deus te dará o melhor. Você crê nisso? Diga um amém, querido. Estende a mão sobre vocês, irmão, diga assim, ó, tua recompensa vai chegar em nome de Jesus. Vamos desenvolver o raciocínio. O que está acontecendo aqui? João está proibindo alguém que ele encontrou no caminho para parar de expulsar demônios, porque ele achava que só o grupo que estava ali com Jesus podia fazer isso. Se puxarmos para nós hoje, nesse século que vivemos, no 21, isso tem um nome, Camille, panelinha. Tem panelinha na igreja, gente? Diga aí, vamos lá. Concordo discordando, respeitosamente, porque às vezes tem grupos de afinidade, de amizades. Uma vez eu até falei, se a panela existir, ela não pode ter tampa. Todo mundo que chegar pode entrar. Diga amém, vamos lá. Agora, se você é daqueles que descarta alguém porque não é do teu grupo, eu começo a imaginar que ainda falta um nível de conversão. Se tem uma coisa que a gente não preza aqui, querida, é panela. Agora, nós não podemos controlar. Compete a você se posicionar.
Graças a Deus que nessa igreja eu nunca identifiquei isso. E se houver, tem que cair por terra. Em nome de Jesus. Porque quem faz panela não vai para o céu, querido. Jesus está falando para ele. Que história é essa? Por que você repreendeu ele? Só quem anda com a gente? Mas vamos desenvolver mais isso daí. Jesus, ele repreende a fala do João e quer dar uma lição clara para ele. Escute isso aqui. Não podemos nos considerar os únicos que seguem a Cristo. É óbvio que tem muita gente aí que segue a Cristo de qualquer maneira. E nós não estamos aqui alimentando o raciocínio de que servir a Cristo de qualquer jeito significa que nós estamos ali no grupo. Cuidado. Há pessoas que estão servindo a Cristo do seu jeito. E o jeito de servir a Cristo, o modelo está aqui. Aonde mesmo? Me ajude, senhores e senhoras. O modelo está onde? Quem sai fora daqui, querido, aí é um problema. Mas você coloca na mão do Papai do Céu. Porque eu não estou falando sobre a questão do exclusivismo religioso, muito menos aprovando, queridos, religiões que estão aplicando coisas aí que não conferem com o reino de Deus. Não posso dizer, por exemplo, que concordo com um pastor que vai em plena Sapucaí, está todo mundo do carnaval lá, inclusive vestido de macumbeiro, e longe de mim, tá, querido? Respeito as decisões das pessoas, mas ele não pode dizer, falar mal da igreja publicamente, estender a mão sobre aquilo ali e dizer que está abençoando o carnaval. Ele não tem essa autoridade. Carnaval é uma festa da carne que serve a Satanás e seus demônios. Luz e trevas não têm comunhão, meus irmãos. Você pode dar um amém aí? Vamos lá. Escolhe bem, querido, os caminhos pelos quais você vai seguir. Alguns de nós ficam aqui porque tem que trabalhar e não tem como sair. Se eu pudesse, eu viajaria, né? O problema é que não tem dinheiro para viajar, né? Mas não importa, onde você está, você é luz. Você que tem como dar um amém aí? Vamos lá, vai. Mas Jesus está deixando uma coisa bem clara, tá? Claríssimo isso aqui. Ele nunca foi pregoeiro da intolerância religiosa. Independentemente da religião que a pessoa escolheu servir, mas ele serve a Satanás, não interessa. Respeite aquela pessoa. Porque o que está acontecendo nessa guerra hoje? É a falta do respeito. O que nós entendemos sobre amarás o teu próximo? Como? É respeitar a escolha da pessoa. Nós temos familiares, eles têm suas diversificações de raciocínios, até de religião. Jesus está dizendo o que é para ele? Vamos voltar no texto? Vamos lá, Marcos 9:38. Aí o João passou lá, viu o cara e disse assim: mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso porque não nos seguia. Ou seja, esse cara não anda com a gente, mas ele está fazendo a obra de Deus, queridos. Mas o certo e o errado, pastor, não compete a você julgar. Você bota na mão de Deus, deixa aqui naquele grande dia, ele vai responder por isso. Diga amém, querido. Agora, se você sabe, por exemplo, que ele está tendo algum tipo de influência maligna sobre determinada pessoa, compete a você então falar a verdade, levar a verdade para essa pessoa. Você é instrumento de Deus. Tem alguém perto de você? Fala para ela assim, deixa Deus te usar, hein? Porque às vezes o que a gente faz? A gente fecha os olhos, finge que não está vendo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Compactuar com o erro de alguém é uma coisa. Agora, pregar o Evangelho é a nossa função. Ele diz mais aqui, passa para mim aqui, olha isso aqui, 39. Mas Jesus lhe respondeu: não proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Quem segue a verdade, vive na verdade. E eu digo mais, quando alguém segue a verdade, você consegue ver nela que ela é diferente. Não é verdade? Diga amém, querido. Eu costumo dizer o seguinte, que ninguém esconde por muito tempo, Luiz, aquilo que não é. Hoje nós estamos vendo uma gama de igrejas que está abrindo as portas aí, mas é preocupante. A gente não sabe que evangelho está sendo pregado. Compete a vocês pedir o que? Discernimento. A culpa do povo de Deus é porque não ora, não vigia, não lê Bíblia. Muitas vezes nós estamos sendo enganados.
você não será enganado. E quando falo de igreja, não é só essa, é a igreja do contexto geral. Toque em alguém, diga assim, ó, eu e você não vamos ser enganados em nome de Jesus. Não seremos, meu diácono, enganados em nome de Jesus. Eu tive um chefe de departamento numa determinada empresa que era espírita kardecista. Carlos, uma pessoa, gente boníssima. Conversava, falava, dava carona, né? A gente saía ali da Glória, onde a gente trabalhava, né? E vinha para casa. Quantas vezes? Mas eu nunca me deixei influenciar pelo raciocínio dele. Mas ele não era de ficar pregar para ninguém. Eu é que falava de Jesus para ele. E ainda falava assim, rapaz, tu é chato, hein? Era chato. Mas respeitando, né? Sempre a determinada posição. Ele era meu chefe, Janine. Não podia também chegar de solo no homem. Se converte aí, ô safado. Um pontapé no traseiro e sair voando. Demitido. Você tem que aproveitar os momentos certos. Olhe para mim, queridos. Pregar o Evangelho é sempre estar no tempo certo e na hora certa. Na hora certa, Deus vai te dar estratégia. Diga amém, queridos. Tem gente aqui que tem, né, parentes que são da macumba, do candomblé. Respeite essas pessoas. Pede estratégia. Eu tenho parente que é maçom, por exemplo, e agora? Mas todo momento que a oportunidade aparece, eu vou lá e falo. E agora? Deixa Deus te usar. Deus pode usar essa vida aí? O Senhor Deus pode usar essa vida aí? Eu vou perguntar, vocês não estão me ouvindo, vamos lá. O Senhor Deus pode usar essa vida aí? Olha isso aqui, gente, nós não podemos proibir nem rejeitar os outros pelo simples fato de eles não pertencerem ao nosso grupo. Na época lá em Cabo Frio, na primeira lá, um rapaz chegou, a gente via que ele era discípulo de candomblé, porque estava todo amarrado, e quando ele entrou na igreja, ele pediu oração. Vamos lá, ele pediu quem me ajude? Porque ele estava dizendo o seguinte, uma voz na minha cabeça, ele fazia assim, mas ele batia já com tanta força que parecia que o dedo ia entrar no cérebro. Ele estava sendo perturbado por um demônio que estava dizendo para ele, vai para a beira da pista e se joga na frente do primeiro caminhão que passar. Isso é muito antigo. Nós oramos por ele, óbvio, querido, o cara manifestou, a gente sentou e deixou ele para ouvir a palavra, Carla, mas o diabo é sujo. Comecei a pregar a palavra, o que aconteceu com ele? Fala para mim. Dormiu no culto, querido, parecia um bebê dormindo. Apagou. Mas quando eu dei a oração final, dei a bênção, o que aconteceu com ele? Acordou, cara, né? Diabo é sujo, não deixou o cara ouvir a palavra, ele foi embora, é óbvio. A gente não pode ficar amarrando a pessoa na igreja, né? Não dá, a pessoa tem que querer. Espero que ele hoje seja liberto em nome de Jesus. Mas naquele dia Jesus livrou ele da morte, porque o laço é para ele morrer atropelado, mas ele entrou pela igreja desesperado. Sempre tem uma porta aberta para salvar. Quem sabe você é a porta que essa pessoa vai entrar. Tem alguém perto de você? Diga assim, ó, você pode abençoar? Diga assim, você é a porta por onde ela vai entrar em nome de Jesus. É óbvio que Jesus é a porta, mas usa você também como instrumento em nome de Jesus. São experiências que a gente vai aprendendo, querido. Eu podia relegar aquela pessoa, não conheço, ainda mais do jeito que estava vestido, querido, a gente via claramente que ele veio de terreiro, mas eu recebi ele, Marlene, normalmente, apertei a mão dele. Entende uma coisa, querido, olha para mim, maior que está em você, maior que está em você. Ah, mas o cara veio lá do... Não interessa, maior que está em você. Ele pode até sair da igreja de Satanás, lá do satanismo, não interessa, maior que está em você. Nesse mundo não tem nada maior do que o poder de Deus na sua vida. Não faça distinção de pessoas. Agora também não vai compactuar com os erros doutrinários dela. Esses dias, na porta lá de casa, quase não para, mas ele não me reconheceu, então eu não sei, né? Bateu uma testemunha de Jeová lá. Aí eu fui botar o lixo, eu falei, vou entrar já para não ser abordado, mas não deu tempo, né? Quando eu fui fechar o portão, ele, né? Chegou, né? Era um senhor. A gente vê que é uma pessoa experiente, não é bobo.
Aí começou a falar para mim, né, do amor de Deus, de que esse mundo não sei o quê. Aí eu olhei bem nos olhos dele e falei assim: meu irmão, olha só, eu não fiquei me identificando assim, ó, sou pastor da Nova Vida, olha meu crachá aqui, ó. Só falei para ele: querido, olha só, eu confesso Jesus como Salvador, sou evangélico, e quero respeitosamente dizer para o irmão que eu não concordo com a doutrina da sua igreja, e eu não tenho nenhum interesse em aprender nada do que você tem para me ensinar. Sabe o que ele me falou, olhando nos meus olhos? Obrigado pela sua, não é originalidade não, nessa palavra veio aqui, mas não tem nada a ver. Como é que é? Sinceridade. Bem colocado, senhores. É melhor que você seja sincero, mas não é ser duro, querido, não é querer humilhar a pessoa, entendeu? Não. O grande problema do povo de Deus, às vezes, é não saber se colocar diante das situações. Camila, eu fui sincero com ele. Não adianta o senhor querer pregar para mim. Eu creio em Jesus e confesso como Salvador, eu sou um cristão evangélico. E não acredito na sua proposta. Falei para ele, olhando nos olhos dele. Ele falou: obrigado pela sinceridade. Pegou e foi embora. Que Deus use você com autoridade. Estende a mão sobre os seus irmãos, diga assim: que Deus te use com autoridade, em nome de Jesus. Porque cada um de vocês vai estar em um lugar que eu não posso estar. Vocês vão entrar em lugares que eu nunca vou entrar. Vocês vão acessar pessoas que eu nunca vou acessar. Vocês estão em grupos de WhatsApp, que nós não fazemos parte, mas Deus te colocou lá para você ser instrumento de Deus. Diga assim: eu sou um instrumento de Deus. Vamos lá, vai. Aquela empresa que Deus te colocou lá é para você falar de Jesus para todo mundo, no tempo e na hora certa. Tem mais um aqui, um outro item que eu achei interessante, né, sobre a questão dos absolutos de Deus. Olha isso aqui: o reino de Deus. Bota para mim o 5, por favor. Vamos lá, vai. Você me abençoa com a sua voz? Vamos lá, vai. O reino de Deus, o quê? Tá? Inclusive essa semana, né, na nossa aula do curso de verão, falei um pouquinho sobre a questão da santidade, tá? Mas vamos de novo aqui. Me abençoa com a sua linda voz. E aí você, vamos lá, vai. O reino... Marcos 9:42, bota para mim, querido, por favor. Eu preciso muito da voz de vocês me abençoam. Vamos lá, vai, ó. E se alguém o quê? Que crê em mim, seria melhor que uma grande pedra de moinho, o quê? E fosse 4:3, eu preciso de vocês, vamos lá, vai. E se... do que para o fogo que nunca se apaga. Vamos lá, vai. Onde? 45, preciso de vocês, vai, sua linda voz, ó. E se... do que? Continua aí, vamos lá, vai. Continua, vai, vamos até o 48, ó. E arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus do que ter nos dois. 48, vai. Onde? O que Jesus está pregando aqui? Porque, vamos lá, isso não é a palavra de um fariseu. Isso não é a palavra de um escriba. Isso não é a palavra de um discípulo que estava ali de repente dando uma de que sabia muito. Não. Quem está falando isso é quem mesmo? O próprio Jesus. Aí, querido, isso nos chama atenção. Porque se Jesus está falando, a gente tem que prestar atenção. Se fosse outro, a gente nem levaria muito em conta. Não é tão importante quanto. Mas está registrado na Bíblia. É o próprio Jesus falando. Então ele está falando de um lugar onde as pessoas vão e vão ter um sofrimento eterno, onde o fogo não apaga e o verme come todo dia. O que está acontecendo aqui? Sofrimento e castigo por desobediência. Vocês concordam comigo aí? Dão um amém. Que bom. Vamos seguir aqui. Jesus, ele vai usar aqui 3 figuras de linguagem. Ele vai falar sobre olhos, sobre mãos
e sobre pés. Vocês prestaram atenção nisso? Senhores e senhoras, prestaram atenção nisso? Diga amém. Vamos de novo, a sequência. Vamos lá, vai, ó. Olhos. O escritor, né, que é estudioso e teólogo, o nome dele é Ernesto Trenchard. Ele escreve o seguinte sobre essa passagem que nós lemos aqui. Nós estamos comentando aqui. Ele diz o seguinte, querido: as mãos simbolizam a maneira de fazermos as coisas. Repete comigo aí, vai. Esse é o estudo é o escritor Ernesto Trenchard. Ele vai dizer o seguinte: primeiro, as mãos simbolizam a maneira de fazermos as coisas. Você pode me abençoar com a sua voz? Vamos lá, vai. As mãos simbolizam os pés representam nossos caminhos pelo mundo. Me ajuda, vamos lá, vai. Os pés. E finalmente os nossos olhos representam a figura de todos os nossos desejos que surgem no coração. Sobre tudo que você deve guardar o quê? O seu coração enxerga? Não. Quem enxerga? Como é que a cobiça começa? Na visão. Quando a visão trabalha e tenta incutir em você o pecado do desejo e de uma série de situações, primeiro começa aqui, ele joga para onde? Ele processa para jogar aqui. Mas primeiro ele vem aqui, ele trabalha aqui e ele lança para cá. Se o pecado chegar no coração, o pecado está o quê? Consumado, porque você não segura mais. Aí vem a ira, aí vem a raiva, aí vem o desejo desenfreado. A gente perde o controle das nossas ações. Jesus está nos ensinando que devemos ser radicais com qualquer coisa que nos coloque entre a nossa salvação no reino de Deus e o mundo. Não tem nada maior que a salvação que Jesus te deu. Quem é salvo aqui? Levanta a mão aí, diga amém. Vamos lá, vai. A palavra mais clara que você pode usar aqui é o seguinte: há momentos que nós vamos precisar ser radicais. Se copiarmos o mundo, João é claríssimo quando ele diz: aquele que ama o mundo, o amor o quê? Não está nele. Não dá para ser meio crente. Os tempos hoje são tempos difíceis. A própria igreja está perdendo os absolutos de Deus, está trabalhando sem ética, a tal ponto de pastor batizar só de short, sem camisa, e as meninas que são batizadas de biquíni de praia, e todo mundo diz que é o quê? Normal. Ah, querido, tem alguma coisa o quê? Errada. Se nós fomos chamados para ser santos, como é que você vai ser santo se o que não devia ser exposto está ali diante dos olhos do homem? O pastor é um cara carnal como qualquer outro. Não tem essa de querer mais santo, não. Estamos de pé por graça e misericórdia. Hoje você levantou, está vivo, foi graça e misericórdia. Quem pode repetir assim? Foi graça e misericórdia. Vamos lá, vai, ó. Existe um escritor e teólogo, né, o nome dele é William Barclay. Barclay faz um comentário aqui muito interessante sobre esse versículo que nós lemos aqui, que fala sobre olhos, mãos e pés. Olha o que Barclay vai dizer, gente. Escute, por favor. Precisamos extirpar qualquer hábito, abandonar qualquer prazer, renunciar a qualquer amizade que possa nos separar do amor de Deus. Precisaremos em dado momento ser radicais nessa decisão. Nós, em algum momento, para fazer a vontade de Deus, vamos ter que renunciar, queridos. Fazer a vontade da carne é fácil, gente, mas Gálatas fala o quê? Que a carne milita contra o espírito, contra, que eles são opostos.
1 Coríntios 9, 27, bota para mim, querida, por favor. Olha Paulo falando dele mesmo, sobre como que é difícil a questão de servir a Cristo em determinados momentos da nossa vida. É o próprio falando, não é ninguém falando, não é um estranho falando, é o próprio que renunciou à sua vida pela obra. Povo de Deus, leia comigo por gentileza, vai. Mais o que? Eu reduzo, para que tendo o que? Não venha eu mesmo. Sabe qual era o medo dele? De ter pregado tanto para os outros e chegar no fim da vida, ele mesmo perder a salvação, porque não vigiou com as suas atitudes. Que hoje santidade seja algo importante e muito forte na sua vida, que o Espírito Santo te dê santidade em nome de Jesus. Estende a mão sobre alguém e diga assim: irmão, santidade na sua vida em nome de Jesus. Sexto e último, por gentileza, bota para mim aqui, por favor. É um pouquinho grande e eu preciso muito de vocês. Vamos lá, vai. O reino de Deus revela que para aqueles, querido, o caminho da santidade é o caminho que vai levar a Deus, tá, queridos? Hebreus 12, 14, bota para mim, querido, por favor. Vamos lá, Hebreus 12, 14. Eu preciso de vocês agora, tá? Vamos lá, vai. Procurem viver em paz o quê? E busquem, sem a qual o quê? Há pessoas que tratam o inferno como uma figura mitológica, tá? Inferno é real. Só que não tem essa de que alguém vai lá e volta para contar como foi a sua experiência. Poxa, pastor, será que alguém algum dia já revelou alguma coisa sobre a sua experiência com o inferno? Não. Existe essa possibilidade, pastor? Não. Deus permitiria? Não. Hebreus capítulo 9, verso número 27. Bota para mim, por gentileza. Hebreus 9, 27. E assim, sua linda voz, vamos lá, anote isso aí inclusive, tá? Porque algum amigo espírita seu pode até, mas e uma experiência transcendental? Não. E assim, vocês me ajudam? Vamos lá, vai. E assim, morrerem, vindo depois disso, que? Acabou, querido. Que hoje, em nome de Jesus, se tem uma coisa que nós precisamos é dos absolutos na palavra de Deus em nós. Mas como uma pessoa que não lê Bíblia, irmã Marlene, consegue entender os absolutos de Deus que estão na sua palavra? Irmã Fernanda, é muito simples. Como é que uma pessoa que não lê Bíblia vai descobrir os absolutos de Deus, pastor? Ele vai olhar para você. Você é a Bíblia aberta. Se o teu testemunho for bom, Jesus sobressairá através da sua vida. Diga amém. Mas se o seu testemunho for mau, o Evangelho será envergonhado. Eu profetizo na sua vida e na minha vida, queridos. Eu e você vamos ser carta lida. Está ali exposto. Todos vão olhar e vão ver, ali vai um servo do Deus vivo. Ali vai uma serva de Deus, em nome de Jesus. É muito mais do que uma veste, querido. Muito mais do que uma carteirada. É testemunho de santificação e separação. Hoje eu quero orar e pedir ao Espírito Santo para nos ajudar a viver esses absolutos de Deus. O mundo hoje não sabe o que é isso. O mundo hoje está se preparando, aqui no Brasil principalmente, para comemorar a festa da carne. E detalhe, hein? Olhem para mim. Oremos pelo Rio de Janeiro, hein? Essa festa aí, querido, né, que diz que é festa, mas é uma maldição. Espero que não traga para o nosso estado do Rio de Janeiro um preço alto a se pagar, pela culpa dos outros. Que Deus guarde as nossas famílias, querido. Entendeu o que eu falei? Diga amém, queridos. Porque em 2020, 2019 para 20, fizeram aquela palhaçada de botar Jesus andando na Sapucaí, e os demônios chicoteando e empurrando, chutando ele como se fosse um mendigo. O que aconteceu em 2020?
Foi a pandemia. Ah, pastor, aí, isso não é a teoria da conspiração? Olha, querido, sinceramente, eu não brinco com as coisas de Deus. E aí a Bíblia é clara, aí daquele que zomba, eu vou orar por mim e pela minha família. Eu quero convidar você a orar por você e pela sua família. Vamos ficar de pé?